Mas vamos em frente. Nós vamos aqui para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. Nós estamos no item número 4, número 6, Desgosto pela Vida, Suicídio. É bom, né, Didima? Nós vimos aqui nos estudos anteriores, questão 943, de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis. Aí nós conversamos sobre simplesmente desilusões, simplesmente falta de interesse pela vida. E aí nós estudamos aqui nessa resposta que os Espíritos trouxeram, assim como também nas reflexões trazidas por Miramês, a ociosidade, a falta de fé e geralmente a saciedade. Na questão 944, o homem tem direito de dispor da própria vida? A resposta não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. E aí nós estudamos também sobre as consequências dessa transgressão. E isso não apenas do espírito levando para o mundo espiritual todas as suas angústias, né, todas as aflições que o levaram a esse ato, mas também sofrendo as consequências fluídicas e também conscienciais no plano espiritual. Então ele acaba potencializando o seu sofrimento, somando tudo aquilo que ele já vivia aqui no mundo material. Na questão 944, se o suicídio não é sempre voluntário, os espíritos respondem que o louco que se mata não sabe o que faz. Aí nós vimos também, nessa resposta dos espíritos, que muitas vezes, tomado por um grande desequilíbrio, o indivíduo acaba tomando essa atitude, acaba buscando esse caminho sem ter consciência do que faz. Portanto, nós lembramos que quando nós analisamos as nossas ações aqui no mundo material, bom dia Dalvo, bom dia professor, quando nós analisamos as nossas ações aqui no mundo material, é importante nós lembrarmos que cada indivíduo, sendo um universo muito particular, tendo sua história, tendo as suas motivações, as suas virtudes e imperfeições, ele tem uma equação própria, uma fórmula própria que vai avaliar tudo aquilo que ele vive em torno das suas experiências. Ou seja, nós já conversamos sobre isso. 3 temas que são importantes, né, quando nós falamos sobre o suicídio, quando nós falamos sobre o aborto, ou quando nós falamos sobre eutanásia, são situações bastante interessantes de analisarmos desse aspecto mais técnico, embora sejam situações extremamente aflitivas aqui no nosso mundo, aqui na nossa vida pessoal, né? Mas quando nós falamos de aborto, por exemplo, nós não podemos simplesmente julgar que todas as pessoas, no caso mulheres e também familiares de um modo geral, companheiros, profissionais, que praticam o aborto, devem ser encaixados ou devem ser avaliados a partir da mesma equação, visto que cada um tem a sua motivação. O suicídio é a mesma coisa. Quando nós pensamos em casos de suicídio, e nós vimos lá no livro O Céu e o Inferno, nas entrevistas de Kardec, que ele trouxe para nós ali alguns depoimentos de espíritos, e cada um contando a sua história. E nós vimos ali que cada indivíduo teve a sua motivação. Alguns cometeram suicídio pelo medo, outros para proteger a família, outros porque tiveram desgosto. E assim nós vamos perceber que, embora o ato seja semelhante aos nossos olhos, as consequências para cada espírito têm ali, levando em consideração nessa equação essas variáveis de atenuantes e agravantes. Por isso, então, quando nós vemos aqui que o louco que se mata não sabe o que faz, ele não tem qualquer consciência daquilo que acontece em torno de si, exatamente por essa desorientação, levando também em consideração
as influências espirituais, a sua própria história, os dramas que ele carrega na sua consciência, todo o desequilíbrio que o envolve, então não é simplesmente dizer que ele é um suicida. Na verdade, é um espírito que agrava ali a sua condição por esse ato que vai levá-lo ao mundo espiritual de uma forma perturbadora, mas não ser classificado como um suicida, como um indivíduo que, no caso, por exemplo, da questão 943 que nós vimos aqui em cima, que fala sobre o desgosto pela vida, sem motivos plausíveis. Então nós vemos assim que o ato acaba sendo o mesmo, mas as situações são diferentes. É o que nós encontramos, inclusive mesmo, dentro do próprio processo de desencarnação. Quando nós vemos assim, várias pessoas desencarnaram, e nessa época de pandemia, nós temos visto essa desencarnação em massa. Mais de 200 mil pessoas já desencarnaram no mundo. E nós vamos pensar, todas essas pessoas que desencarnaram vítimas de uma doença, vítimas dessa virose, todas elas chegaram no mundo espiritual na mesma condição. Nós, como estudantes da doutrina espírita, sabemos que cada espírito leva consigo o seu mundo interior, aquilo que ele viveu, as suas escolhas, os seus valores e mais vários outros elementos que vão sendo considerados. Então, nesse caso, o louco não tem essa consciência, e mesmo aquele que comete o suicídio com a intenção de fazê-lo, ainda assim serão considerados elementos para cada um de uma forma bastante particular. Na questão 945, que é o tema que nós vamos iniciar hoje, o que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Aqui na questão 493, ele fala sobre o desgosto da vida sem motivos plausíveis. Na 945, ele fala que esse desgosto da vida faz com que o indivíduo opte por essa fuga, opte por essa saída da condição em que ele se encontra. A resposta dos espíritos: insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Nós vemos, aqui na mídia, trazendo para nós casos de suicídio por pessoas que perderam completamente a desilusão pela vida, pessoas que se queixavam, por exemplo, do abandono, da falta de perspectiva, do desânimo. Lembrando que aqui nós não tratamos, como nós conversamos no nosso estudo anterior, nos casos de patologia. Por exemplo, no caso de uma depressão profunda, em que o indivíduo acaba sendo levado a esse ato por um desespero que ele não encontra saída, e não simplesmente por um desgosto, porque a gente lembra que o desgosto pela vida vem por uma desilusão pelo fato dele não encontrar a vida do modo como ele gostaria. Ele gostaria de viver determinadas experiências, ele gostaria de viver ali alegrias, de ter ali viver num ambiente, numa circunstância que proporcionasse para ele alegria. Como ele não encontra esse ambiente, ele acha então que a vida não vale a pena. E aí a gente vê nessa resposta que os espíritos dão, nesse início, ele diz insensatos, ou seja, falta esse senso de realidade, porque o espírito, não tendo consciência da sua realidade espiritual e achando que fugindo da realidade física, da realidade material que ele vive, do seu dia a dia, ele vai encontrar solução para os seus problemas, é aí então que ele entra na insensatez. Mas então é colocado para nós que esse desgosto pela vida, conforme os espíritos orientam, poderia ser suprido se o indivíduo se tornasse útil e produtivo. Voltando aqui para a questão 943, porque é importante nós entendermos aqui a origem desse desgosto para fazer com que o indivíduo seja levado a esse ato extremo. Na resposta da 943, os espíritos colocam que esse desgosto é efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da saciedade. Ou seja, ele se encontra improdutivo, ele vê a vida passando, ele não acha mais interesse em nada porque não se encontra comprometido com nada, não tem fé na sua realidade espiritual e nem no futuro espiritual que o aguarda, e também pela saciedade, aquele indivíduo que acha que já viveu tudo aquilo que a vida poderia oferecer. E ele diz ainda:
para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais. Nós estudamos sobre aptidões naturais no primeiro item, que falava sobre felicidade e infelicidade relativas, né? Então, aquele que tem um fim útil segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ou seja, o tempo passa, porque quando nós ficamos sem produzir, dá a impressão de que o tempo se arrasta. E quando nós nos ocupamos, o tempo passa mais célere, o tempo passa de uma forma mais proveitosa. E aí então, quando nós utilizamos as nossas faculdades com um fim útil, e essas faculdades que estão conectadas com essas aptidões naturais, falam de tudo aquilo que o indivíduo tem de habilidades, de talentos, quando ele coloca isso em prática. Então ele vai encontrando oportunidades de aplicar o seu conhecimento, de aplicar o seu valor, seja de uma forma lucrativa, seja de uma forma voluntária, mas ele percebe que aquele talento todo acumulado sem produtividade leva exatamente a essa ociosidade. E aí então muitos espíritos que reencarnam, que desencarnam, seja de uma forma natural, né? E a gente lembra que esse modo natural, entre aspas, bom dia Jane, bom dia Flávio, esse modo natural, entre aspas, pode ser que o indivíduo vá vivendo a vida dele até que chega um momento ali em que acontece alguma coisa e ele desencarna, por uma doença, por um acidente que ele não tenha provocado, mas era simplesmente um momento que ele aguardava, um momento de terminar a sua existência. Então ele não opta pelo suicídio, mas ele espera a vida passar. E essa falta de interesse pela vida, da mesma forma que tem o abuso daquilo que a vida pode oferecer, e nós vimos isso com André Luiz, que acabou desencarnando, sendo classificado como um suicida inconsciente, aquele que também não produz e se deixa levar pela vida esperando o momento da morte, não deixa de ser também um suicida, porque na verdade, um suicida inconsciente, porque na verdade ele deixou de seguir um caminho produtivo, proveitoso, esperando aquele momento final. Ou seja, ele mentalmente já desistiu da vida. E essa desistência terá o seu preço. E aí então o espírito chega no mundo espiritual, passa por todas aquelas aflições, e aí então ele é perguntado a ele: por que você não usou o seu talento e as oportunidades para você aproveitar melhor a sua vida? E aí o espírito, então, claro, né, ele vai acabar encontrando ali, naquele momento inicial, várias desculpas, porque ele não tinha oportunidade, porque seria para ele bastante constrangedor, e aí a gente lembra também que nessa parte, né, do orgulho, da vaidade, também acaba sendo algo sempre muito presente, que você poderia fazer alguma coisa numa situação mais simples, numa situação mais humilde, e mesmo assim o espírito diz: mas eu não podia fazer. E a pergunta continua: não podia fazer por quê? Então, quando nós vimos aqui nessa questão 445, por que não trabalhavam? Esse trabalhavam não era o trabalhar por trabalhar, mas significava produzir. E seja produzir o que for, dentro das suas habilidades, das suas competências, para fazer com que a vida valesse a pena. Aí você se lembra daquela expressão que eu trouxe para vocês, que eu ouvi, né? Que poucas pessoas vivem bem, outras apenas existem. Essas que apenas existem, que vêm um tempo passando, são essas que sofrem depois as consequências do abandono das oportunidades que a vida ofereceu. André colocou, né, e aqueles que diante do isolamento social não cumprem as diretrizes de usar a máscara, evitar sair à rua, serão considerados suicidas? Olha, André, a gente lembra que no plano espiritual, muitos espíritos mostram para nós ali a sua história, e eles dizem que da mesma forma que você se expõe ao perigo, de uma forma inconsciente, você pode considerar, por exemplo, esses que se expõem a uma doença, da mesma forma que um indivíduo que atravessa uma rua de uma forma inconsequente e acaba desencarnando atropelado. Mas você não prestou atenção na faixa de pedestres? Você não prestou atenção no semáforo que avisava para você que não era hora de atravessar? Você achava que seria imortal, que não teria consequência nenhuma? Então nós vamos encontrar nesse período, que é algo bastante
dramático, né, encontrar no plano espiritual muitos espíritos que desencarnaram de uma forma precoce, antes do tempo, pelo fato de não terem tomado os cuidados. Porque esse é um tipo de situação que acomete a todos. Todos estão expostos. Quando nós encontramos aqueles indivíduos que, por exemplo, tiveram uma contaminação, mas foram assintomáticos, o organismo acabou criando essa resistência, mas essa grande maioria que precisa desse isolamento, precisa tomar essas precauções, ele não deve se expor a essa contaminação. Seria mais ou menos aquele indivíduo que pratica o sexo sem proteção e ele acaba desencarnando depois por causa de uma contaminação do HIV, e aí vai dizendo, mas eu não fiz nada, aconteceu. Pois é, aconteceu porque você não tomou as precauções. Da mesma forma acontece com aquele que usa do tabagismo como o fruto do seu prazer e depois ele desencarna com câncer de pulmão, e aquele que desencarna depois com problema no fígado por causa do alcoolismo, e assim nós vamos encontrando o indivíduo que se expõe pela própria vontade, porque existe a diferença entre você desencarnar, por exemplo, no caso daquele profissional de saúde que se encontra num hospital no meio dessa pandemia, ele acaba sendo contaminado pelas circunstâncias e retorna ao mundo espiritual, é muito diferente daquele que sai na rua sem proteção nenhuma, sem cuidado e desencarna. Então nós temos, mais uma vez, como eu coloquei para vocês, mais de 200 mil mortes nós tivemos por causa da pandemia, e nós sabemos que são 200 mil formas diferentes de chegar ao mundo espiritual. Porque há aqueles que desencarnaram pela força das circunstâncias, há aqueles que desencarnaram porque foram contaminados acidentalmente, sem intenção, e há aqueles que se expuseram. Então isso também não deixa de ser um suicídio inconsciente, porque ele recebeu todas as orientações. Ele sabia que não podia, ele sabia que isso era perigoso, e mesmo assim ele acabou se expondo. Então voltar ao mundo espiritual vem como suicídio inconsciente, porque ele se expôs deliberadamente àquela situação. A Jane colocou, seremos julgados pelas nossas intenções, e a negligência faz parte dessas intenções. Eu não me importo com isso. Eu vou fazer isso porque eu quero. Então as consequências vêm. A Dalva colocou, né, e os que tentam a Deus, né, se lançando ao perigo, né, então da mesma forma também esse teste para ver se isso é verdade não deixa de ser da mesma forma. Porque nós sabemos que todos nós temos a nossa programação reencarnatória, mas nós sabemos que o nosso mundo ele também é regido por leis. Leis biológicas, leis físicas, leis químicas. E quando você viola uma dessas leis, você corre o risco de desencarnar precocemente. Quando nós vemos uma criança que desencarna no meio da pandemia, e aquele profissional de saúde que desencarna no meio da pandemia, e aquele indivíduo que simplesmente desencarna, olha só, 3 casos diferentes. E aí então nós veremos, né, nesse caso, esse suicídio inconsciente, como André Luiz também vivenciou. Porque o seu desencarne também foi consequência da sua negligência, por ter vivido ali os prazeres da vida, que acabou fazendo com que ele chegasse nessa condição tão sofrida no plano espiritual. E continua para nós. Questão 946. Que pensar do suicida que tem por fim escapar às misérias e às decepções desse mundo? Então, tanto misérias como decepções do mundo são aqueles então que fogem de uma situação difícil que exigiria dele um esforço para manter a sua sobrevivência. No caso da miséria, seria aquele que teria que se colocar em condições muitas vezes dentro da sua visão humilhante para poder sobreviver. Mas ele acaba então abrindo mão dessa luta que ele deveria travar para a sua sobrevivência e acaba depois desencarnando. Porque ele diz, eu não posso viver dessa forma, então eu prefiro deixar de viver. Ou então as decepções do mundo, decepções amorosas, decepções financeiras, decepções profissionais, seja lá qual for. Que pensar do suicida nessa condição? Então não são aqueles que desencarnam acidentalmente, são aqueles que dizem, eu não quero mais viver isso. A resposta: pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. E aí quando a gente fala suportar as misérias da existência, nós imaginamos um quadro
que é apresentado hoje na nossa sociedade, e nós procuramos então fazer uma leitura do histórico daquele espírito para chegar naquela condição. Por que será que esse espírito está vivendo essas misérias da vida? As misérias da existência. Quais foram as suas escolhas anteriores que o conduziram a essa condição? Ou seja, se o espírito foi negligente, se ele abusou das posses e das oportunidades que foram oferecidas. A gente lembra que para manter o equilíbrio, nós vemos que a lei de causa e efeito, ela traz exatamente esse processo de compensação. Aquele espírito que vive de uma forma virtuosa, ele acaba colhendo os frutos como compensação do seu esforço, da sua dedicação, do seu sacrifício. Agora, aquele que simplesmente negligencia as oportunidades, abrindo mão dos recursos que foram colocados à sua disposição, da estabilidade que ele poderia desfrutar, da posição que ele ocupava dentro de uma sociedade, e a gente lembra que é importante isso, essa posição deve ser considerada, porque é uma posição que ele ocupa na sociedade, tendo ali um padrão social mais elevado, significa que ele dispõe de influência, dispõe de recursos e dispõe de oportunidades. E nós vimos esse mesmo relato naquela entrevista trazida pela Condessa Paula lá no nosso livro Céu e Inferno. Sendo uma condessa, possuindo um título nobiliárquico dentro de uma sociedade, era uma pessoa rica, era uma pessoa bela, era uma pessoa virtuosa. E ela então praticava a caridade, né? Então nós até fizemos uma relação entre Condessa Paula e um relato que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo. Daquela que se sacrificava, aquela que levava ali as doações para famílias carentes e tudo mais, e quando ela foi descoberta por aquela que era uma das suas beneficiárias, né? Ela disse, não conte para ninguém aquilo que eu fiz por você. E aí então parece que existe uma relação entre Condessa Paula e aquele relato, como sendo ela aquela personagem que praticava aquela caridade. Mas de qualquer forma nós percebemos então que, nesse caso, suportar as misérias da existência vem exatamente pelo fato de não ter aproveitado as oportunidades que a vida trouxe. A Angelina colocou, somos livres para as escolhas, mas somos responsáveis pelas que fazemos, né? É a simbologia do plantio e da colheita que é trazido para nós pelos Espíritos. E continua, falando ainda daqueles pobres espíritos que não tiveram coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que não têm força nem coragem. Quando fala Deus ajuda, a gente lembra que não é uma questão de predileção, uma questão de privilégio, mas nós falamos ali das vibrações em que o espírito é envolvido, do suporte espiritual que ele recebe, do próprio ambiente à sua volta que ele cria. Porque aquele indivíduo que vai simplesmente abandonando a vida e não vai criando em torno de si essa psicosfera positiva para atrair ali a assistência de que ele necessita, ele próprio se isola. E esse isolamento significa que ele construiu em torno de si esse ambiente de infelicidade e de sofrimento. Então Deus ajuda aos que sofrem, lembrando esses que sofrem, desde que sofra com resignação, desde que sofra com coragem, porque até o sofrer é importante saber, porque há aqueles que sofrem e que se revoltam e que atacam, que agridem, e há aqueles que sofrem no silêncio, na resignação e no trabalho contínuo para a superação dessa dificuldade. Então, quando fala que Deus ajuda, na verdade nós temos as próprias leis naturais que vão nos oferecer aquilo que nós mesmos semeamos. E ele coloca para nós, então, em torno dessas misérias e decepções do mundo, as tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Exatamente ali, né? Bem-aventurados os aflitos, né? Porque fala dessas aflições
E Kardec lembra bem naquele capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque essas aflições, na verdade, são oportunidades de resgate, oportunidades difíceis que o espírito tem diante da sua própria história. Ele viveu no passado de um modo equivocado, a vida trouxe para ele ali as lutas e provações e dificuldades que ele precisa enfrentar, e se ele tiver oportunidade, se ele tiver coragem e força para suportar essas aflições, ele será então bem-aventurado. Porque é estranho quando se lê de um modo superficial essa questão, sem fazer a devida análise do seu sentido. Felizes os que suportam sem queixas, mas que felicidade é essa? Exatamente porque nós temos aquela diferença de entendimento entre a felicidade da nossa perspectiva material e a felicidade da perspectiva espiritual. Porque da felicidade material, a nossa felicidade ela é muito confundida com conforto, com prazer, com alegrias. Então eu posso me considerar feliz porque eu tenho dinheiro, porque eu vivo fortes emoções e tudo mais, isso para mim é felicidade. Mas que na verdade espiritualmente eu não construía, eu não produzia absolutamente nada. Agora, a felicidade do espírito é quando ele passa por esse processo de depuração com coragem. Porque aí então no futuro ele colhe essa felicidade. Mas aí para nós é sempre difícil entender esse futuro, porque nós somos muito imediatistas, nós queremos essas coisas acontecendo agora para nós. Eu não quero fazer um investimento a longo prazo para lá no futuro poder colher o resultado desse plantio, desse investimento. Eu quero agir agora e nesse momento colher essa felicidade. Então, suportar uma dificuldade sem queixas, suportar essas dores e imaginar que no futuro serei feliz, para nós ainda é um processo muito difícil. E ele continua: infelizes, ao contrário, os que esperam uma saída nisso, que na sua impiedade chamam de sorte ou acaso. A sorte ou acaso, para me servir de sua linguagem, podem de fato favorecê-los por um instante, mas somente para lhes fazer sentir mais tarde, e de maneira mais cruel, o vazio de suas palavras. Então, infelizes os que esperam uma saída nisso, que na sua impiedade chamam de sorte ou acaso. Ou seja, eu não tive sorte, o acaso não me favoreceu, então infelizmente as coisas não deram certo, paciência, eu prefiro abrir mão da minha existência. E depois, só na questão 496A, para concluir esse raciocínio de Kardec, ele diz assim: os que levaram o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências disso? Então depois nós veremos aqui aqueles que têm responsabilidade diante dessa situação. A Dalva colocou, né, que humanidade é essa, que nem em meio de uma pandemia como esta não parou os preparativos para a guerra, né? Então a gente vê, né, que mesmo que Deus ofereça para o homem oportunidade de despertamento, de esclarecimento, de transformação, nós temos aqueles que aceitam essa mudança e nós temos aqueles que resistem. E nessa resistência eles continuam vivendo, alimentando ali todo o seu egoísmo. A gente lembra que o egoísmo ele é uma imperfeição do nosso caráter na condição atual, né? Lembrando que no início o egoísmo era uma necessidade do ser humano para que ele pudesse se desenvolver, e agora o egoísmo se tornou realmente uma imperfeição. E ele se encontra de tal forma enraizado na consciência de cada um, da nossa sociedade planetária, tanto encarnada como desencarnada, né? Lembrando que os desencarnados nada mais são do que os mortos, os homens que morreram, né? Então, de uma forma tão enraizada que nem diante de situações como essa nós encontramos essa transformação. Tanto que nós vemos, lamentavelmente, nessas notícias que vão chegando, então falsificação de medicamentos, falsificação de equipamentos, desvio de recursos diante de tamanha necessidade, hospitais sendo montados de forma emergencial e mesmo assim pessoas encontram oportunidade de desvio de recursos. Ou seja, né, a corrupção continua muito presente mesmo numa situação tão dramática como essa. Então, quer dizer, naqueles que estão envolvidos no problema, diretamente com a pandemia, agem dessa forma, que pensarmos daqueles que têm tempo de pensar numa guerra.
Esses são os menores, né? Porque esses estão de certa forma distantes, muitas vezes, que acabam nem sentindo de uma forma tão direta. Agora, aqueles que estão presentes no local, aí então a situação fica diferente. O Hermes colocou: a sorte ou o acaso, via de regra, acontece para que a pessoa reflita nos acontecimentos, né? Pena que não aproveitam. E é uma pena mesmo, porque vai se tornar algo bastante sofrido. Mas aqui então, nessa questão 946A, Kardec chama a atenção de uma coisa importante, né? O que pensar do suicida que tem por fim escapar das misérias e decepções desse mundo? Muito bem, misérias e decepções do mundo. Essas misérias e decepções, elas podem, de alguma forma, serem aliviadas por aqueles que podem oferecer aquela mão amiga, aquele suporte, para que aquele indivíduo saia daquela condição. Mas e se ele não tiver interesse em fazer isso? Ele tem a oportunidade, mas ele diz: isso não é problema meu. E não sendo problema meu, cada um então responde por aquilo que faz. E aí então nós lembramos que o nosso planeta, ele é na verdade uma grande família coletiva. E quando nós vivemos em sociedade, significa que nós vivemos numa relação de interdependência. Se eu caio e aquele que tem a oportunidade de me sustentar não me estende a mão, ele acaba sendo corresponsável por essa queda. E aí nós vemos então, no caso das expiações coletivas, como nós já estudamos tantas e tantas vezes, que eu já comentei com vocês lá do livro Obras Póstumas, essas expiações coletivas fazem com que nós nos juntemos dentro de uma mesma sociedade, vivendo uma determinada experiência coletiva. Para nós, por exemplo, aqui no nosso país, nós temos as nossas mazelas sociais, nós temos as nossas dificuldades com corrupção, nós temos as dificuldades de divergências culturais, de opiniões e tudo mais, né? Mas aí nós voltamos no tempo e percebemos que a nossa sociedade, no passado, também plantou sementes que geraram frutos bastante amargos que agora nós estamos colhendo. E nós percebemos que essa experiência vivida pelo nosso país é muito diferente, por exemplo, de uma experiência de quem vive na África, ou de quem vive na Ásia, de quem vive no Oriente Médio. Lá eles estão vivendo as suas experiências. Então significa que no passado eles criaram uma situação, essa situação foi se desenvolvendo, foi se desenrolando, até chegar aqui nesse presente. E aí então é muito comum as pessoas dizerem assim: mas eu não tenho nada com isso do que aconteceu no passado. Eu cheguei agora. E aí então, sem ter consciência de ser um espírito imortal que está reencarnando, sempre sendo atraído pelas situações em que ele tem alguma coparticipação, ele se acha inocente diante de uma situação, ele se vê como vítima diante de uma situação. Mas aqui no nosso caso, nós lembramos que o fato de vivermos numa sociedade em que nós tivemos essas diferenças sociais, essa indiferença social também, faz com que nós então nos encontremos de volta aqui no presente, vivendo as mesmas dificuldades de quem viveu no passado. Só que muitas vezes no passado nós somos os algozes e agora nós somos então as vítimas. Porque nós percebemos que, diante dessas misérias e decepções do mundo, nós temos aqueles que poderiam mudar, seja de uma forma pessoal, eu vejo ali uma pessoa caída e não faço nada por ela, como eu sendo ali um empresário, como eu sendo um governante, sendo um profissional de qualquer área, em que eu tenho a oportunidade de transformar a vida daquela pessoa. Mas eu acho que eu não tenho nada com isso. E aí então, tomado por aquele desespero, o indivíduo comete o suicídio, que ele responderá por isso. Mas o detalhe é que existe, conforme os espíritos dizem para nós, uma coparticipação daqueles que poderiam ter evitado e não fizeram nada. E aí então exatamente o que eu falei para vocês, de um modo individual, ou profissional, ou social, ou coletivo, seja lá como for. Cada um tem a sua cota de responsabilidade diante de tudo isso. Por isso então na 946A o Kardec pergunta: o que levaram o desgraçado a esse ato de desespero? Sofrerão as consequências disso?
E aí nós vemos que são aqueles que não apenas não ajudaram aquele indivíduo a sair daquela situação, mas muitas vezes acabaram criando essa situação. Pelo fato de, como nós vemos hoje, por exemplo, o caso da corrupção. A corrupção, como dizem muitos estudiosos, ela é a principal causa das misérias, e aquele que corrompe é aquele que terá que responder por todo o sofrimento causado de uma forma direta ou indireta daqueles que dependiam das suas escolhas, das suas ações. E aí então, em reencarnações futuras, viverão experiências dolorosas para poderem resgatar aquilo que deixaram de fazer ou aquilo que fizeram equivocadamente. Então, aqueles que levaram aquele indivíduo, chamado de desgraçado, né? Estudando essa expressão desgraçado, significa aquele que não tem a graça. Que é muito interessante, né? Aquele que tem a graça de Deus é aquele que tem a proteção, é aquele que recebe todas as bênçãos, é aquele que conquista essa felicidade. E aquele que é o desgraçado é aquele que não possui essa simpatia, essa proteção divina. Então os que levaram o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências disso? Ó infelizes deles, porque responderão por um assassínio, como um assassínio. Da mesma forma que nós temos o suicida inconsciente, nós temos também o assassino indireto, que é algo que a doutrina mostra para nós agora dentro do campo moral, diferente do que acontece na nossa sociedade terrena. Quando nós vemos alguém que comete um assassinato, ele é preso, mas aquele que não tem essa responsabilidade, eu, como por exemplo, sendo um agente público, desvio recursos, deixo pessoas na miséria. E nessa miséria, nessa situação, o indivíduo é tomado por um desespero e comete o suicídio. Ele vai responder pelo suicídio, pelo ato que ele praticou. E eu responderei por ter criado aquela situação que poderia ter sido evitada. Porque nós vemos, imaginemos que eu seja um agente público que trabalhe dedicadamente com todos os meus esforços, apesar de limitações de recursos, para transformar a vida das pessoas. Aí então eu vou me dedicar, eu vou criar campanhas, eu vou criar ali projetos sociais para tentar ajudar o máximo que eu puder com a consciência tranquila, como foi colocado um pouco mais acima ali, que a Jane colocou, Deus julga pelas intenções. Então eu fiz todo o possível dentro das minhas capacidades para mudar a vida daquelas pessoas. Agora, eu assumi aquela posição de agente público e agi com indiferença. Então, a minha indiferença fez com que os eventos fossem se desenrolando para criar um determinado cenário em que aquela pessoa seja colocada numa situação pior do que ela precisaria para a sua experiência pessoal, e aí então ela comete o suicídio. Eu, nesse caso, sou considerado um assassino indireto. É bastante interessante a gente analisar essa relação que existe entre indivíduos dentro do campo moral, porque você poderia fazer alguma coisa e não fez. Essa oportunidade que você perdeu, você vai dizer, mas eu não tinha obrigação para fazer, obrigação de fazer aquilo. De fato, você poderia não ter, mas seria certamente ali valores que você conquistaria em benefício de si próprio. Então, esse daí é uma situação. Mas há aquele que está colocado numa posição que de fato poderia fazer alguma coisa. E aí, então, nós temos dois tipos de responsabilidades. Às vezes nós vemos, por exemplo, uma situação mais cotidiana, alguém que bate a porta pedindo ajuda. É claro que hoje a nossa sociedade ela cria para nós uma insegurança muito grande. Né? Certamente, Hermes, certamente. Então nós vivemos numa sociedade que traz para nós muita insegurança. Então alguém que bate a sua porta é alguém que, na verdade, a princípio, é alguém que ameaça a sua segurança. E, de fato, pode ser assim mesmo, porque você vai dar essa atenção, esse indivíduo pode se tornar um incômodo, pode se tornar um perigo para a sua família, então você vai mantê-lo distante. Mas vamos imaginar que, mesmo diante de uma situação como essa, o indivíduo bata a sua porta como sendo ali a última oportunidade que ele tem para receber uma ajuda de que ele precisa. Ele bate e diz assim, olha, você pode me arrumar ali um dinheiro para eu comprar comida?
E você então, tomado por esse endurecimento, porque a gente lembra, né, que o endurecimento do coração de uma pessoa não é somente aquele que pede ali ajuda, que pede uma esmola, mas é aquele também que doa essa esmola. Ele pode se tornar endurecido porque ele vê que isso se tornou tão banal que ele diz assim, também eu não ajudo mais ninguém. E há aquele que pede esmola e recebe tantos nãos durante a sua vida, que ele também acaba se tornando endurecido. Então as pessoas vão se endurecendo, se individualizando cada vez mais e e se distanciando um dos outros. Mas vamos supor ali, o indivíduo bate a porta de alguém e diz assim, você pode me arrumar um dinheiro para eu comprar comida? E você vai dizer, não, porque eu sei que você vai naquele bar ali na esquina e você vai comprar bebida para você usar. E aí então o indivíduo vira as costas, vai embora e ele diz assim, então eu não tenho mais saída, eu prefiro morrer. E ele se joga na frente de um ônibus. E aí então a gente pensa, mas qual era a responsabilidade daquele indivíduo que teve a oportunidade de salvar a vida daquela pessoa, dando simplesmente um trocado para que ele pudesse comprar comida? É ali então que nós percebemos que não podemos simplesmente classificar aquele que tem maior ou menor responsabilidade. Mas toda a oportunidade de fazer o bem para nós, porque também lembram os espíritos que mesmo que você faça alguma coisa por alguém, e esse alguém se aproveite da sua boa vontade, esse aproveitamento é um problema dele, porque você fez a sua parte de caridade, porque você acreditava estar fazendo a coisa certa. Então nós vamos vivendo diante dessas tantas situações, desses tantos enigmas dentro da nossa sociedade, que chega uma hora que a gente fala o que eu devo fazer exatamente. É aí então que a gente tem que se apegar a todos os ensinamentos que nós recebemos até agora, para podermos criar esse equilíbrio e essa confiança na ação certa e na ação positiva. De dizer, eu faço porque eu aprendi que esse é o jeito certo de fazer as coisas. Eu faço porque eu acredito estar fazendo a coisa certa. É o que nós vemos, por exemplo, de benefícios sociais que são oferecidos em épocas como essa. Quantas pessoas que não precisam e não têm direito estão se beneficiando? Então as instituições fazem aquilo que acham que é certa. O indivíduo que toma proveito disso age de acordo com sua consciência. Então até em situações assim nós percebemos também as coisas acontecendo. Então nós vivemos, na verdade, num mundo que ele se torna tão tumultuado se nós não tivermos referências, de alegarmos, por exemplo, eu não sabia como eu deveria agir, porque são tantas as desconfianças, tantas dificuldades que vão surgindo para nós que nós ficamos confusos na hora de tomarmos as nossas decisões. E aí então nós temos que pegar como referência aqueles que agiram do modo certo, mesmo que se aproveitassem deles. Se aproveitavam dizendo, ele está fazendo aquilo, então eu vou aproveitar porque é uma oportunidade que eu não posso perder. Então, na verdade, eu ajo de uma forma negligente, porque eu tiro a oportunidade de alguém que realmente precisa, enquanto outros, nesse caso, que fazem, que trabalham nesses projetos, que agem dessa forma, nós vemos de modo mais simples, saindo um pouco dessa esfera institucional, nós vemos instituições doando cestas básicas, nós vemos centros espíritas, igrejas, grupos sociais, fazendo ali trabalhos noturnos nas ruas, acolhendo pessoas e tudo mais. Quantos são aqueles que se aproveitam disso para viver? Dizendo, para que eu vou fazer alguma coisa se nós temos aquela instituição que me dá tudo de graça? E esse indivíduo, então, ele se aproveita daquilo que aquela instituição faz de boa vontade, mas ele intimamente sabe que está se aproveitando de algo que ele poderia simplesmente dispensar se ele se esforçasse um pouco mais. Então, aquilo que nós vemos nessa nossa visão exterior é muito diferente daquilo que nós vemos espiritualmente. E é através aí dessa percepção que vai se desenvolvendo em nós através desse estudo, é que a gente vai percebendo as nossas próprias ações, se nós poderíamos agir de um modo equilibrado ou não, de acordo com os nossos valores. A Jane colocou, hoje vemos muito egoísmo nacional sob o rótulo de patriotismo, isso contribui muito para os casos de suicídio. E a gente vê, Jane, quando a gente começa a entrar nesse campo
mais ideológico, digamos assim, nós lembramos que, na verdade, nós estamos nos distanciando cada vez mais e estamos criando situações mais dolorosas que deverão ser resgatadas futuramente. Porque uma sociedade unida e bem estruturada, que seria o modelo ideal, é aquela que se protege, é aquela que se acolhe. Quando nós vemos os indivíduos se distanciando cada vez mais, significa que a sociedade não se desenvolve, continuará sofrendo ali todas as suas dificuldades, todas as suas mazelas, e esses mesmos indivíduos que promovem esse egoísmo nacional serão esses indivíduos que sofrerão as consequências dessa desestrutura, desse desequilíbrio que existe na sociedade. Não apenas em termos institucionais, econômicos, acadêmicos, científicos, governamentais, mas dentro do campo moral. Porque nós vemos assim, né, a economia do país não está bem. Mas pior do que a economia do país não está bem, nós vemos o coração das pessoas, como elas estão se comportando, o ódio que existe entre elas, a distância que existe entre elas. Então aquilo que nós vemos aparece em planilhas, aparecem nos projetos que são apresentados, nos trabalhos que são apresentados através ali da coleta de dados. Mas aquilo que nós não conseguimos analisar através de planilhas é exatamente o coração das pessoas. E aí então nós vemos aí em todos esses movimentos que vão surgindo, que as pessoas na verdade estão se agredindo, elas estão ali se acusando. E aí então nós vemos o caminho que nós estamos, a direção que nós estamos seguindo, né? O Hermes colocou, né, aqui em casa isso não para, né, é só estar aberta a janela da sala que vem alguém tocando a campainha, né? Pois é, isso acontece em qualquer grande cidade, né, se deixa ali, é sempre alguma coisa, alguém pedindo alguma coisa, mesmo com toda aquela desconfiança, né? Então, se é possível fazer com segurança e tudo mais, não percamos a oportunidade de fazer o bem. Mas o indivíduo pode estar se aproveitando disso, bom, isso é um problema dele, mas ele pode estar falando a verdade também. Porque de 9 indivíduos que vêm se aproveitando da oportunidade, um pode realmente estar precisando. E por causa desse um, é exatamente ali que eu vou responder por aquilo que eu deixei de fazer. A Angelina colocou, né, teve um político aqui na região que suicidou-se, deixou uma carta para a família, dizendo que não suportava a ideia de envelhecer e ia completar 60 anos, né? Pois é, imaginemos a triste situação dessa pessoa, né, Angelina? Deixa eu ver aqui, a Dalva colocou, né, proteção grupal também é uma forma de egoísmo. Sim, sem dúvida, Dalva, porque esse protecionismo grupal, quando nós falamos até mesmo de nacionalismo, né, nós pensamos, eu coloco sempre como exemplo, quando aconteceu, coisa de 2, 3 anos, né, quando nós tivemos aquela grande seca aqui na região sudeste, região sul, onde os nossos reservatórios começaram a ficar ali com escassez de água, as torneiras desabastecidas e tudo mais. Aí então teve aqui o Rio Paraíba do Sul, que fica aqui, né, no Vale do Paraíba. Ele é um rio que nasce aqui em São Paulo, mas que vai para o Rio de Janeiro e abastece os reservatórios cariocas. Ou seja, um rio que nasce aqui em São Paulo e abastece o Rio de Janeiro. O governo de São Paulo começou a tirar uma parte dessa água para abastecer as nossas represas. E o Rio de Janeiro acabou reclamando, dizendo que não podia fazer isso porque esse rio abastecia a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro. E aí então nós começou aquela discussão de quem é o dono da água. Então é um Estado se beneficiando, o outro reclamando porque acabava sendo prejudicado, e esse partidarismo, essa proteção grupal que você colocou, sai daquela ideia do grande espírito de fraternidade, onde as pessoas começam a pensar individualmente. Quando nós tivemos um outro grande exemplo que nós vimos também, foi quando nós tivemos aquelas migrações, aquelas emigrações que aconteceram lá na Síria, quando o ISIS, né, aquele grupo terrorista, começou então a perseguir alguns grupos e eles saíram em busca de proteção em outros países. Esses países começaram a construir cercas e muros para se protegerem, dizendo que nós não queremos esses refugiados para atrapalharem a nossa sociedade.
E aí barcos, então, que afundavam no Mediterrâneo, corpos de crianças, como nós vimos na mídia também surgindo, né? No caso, na América do Norte, um muro sendo construído, protegendo ali uma sociedade potente, de uma sociedade em desenvolvimento. Então, tudo isso também mostra exatamente essa ideia do egoísmo, porque o egoísmo ele não é individual, ele também existe um egoísmo coletivo, que é quando nós achamos que o nosso grupo é mais importante que o grupo do outro. E isso acontece de um modo bastante claro dentro das famílias. Eu faço tudo pela minha família, a sua família é um problema seu. Infelizmente nós temos isso, né? Deixa eu ver aqui. Tá, Dava colocando, tudo indica que na verdade, né, nos odiamos, né, suportadamente. Pois é uma tolerância intolerável, né? Ou uma tolerância intolerante. Deixa eu ver. Pois é, embaixador, mas a gente vê, é muito curioso. Nós vemos alguns filmes que são produzidos trazendo um pouco dessa história. Eu acho que um dos mais fáceis de nós entendermos essa situação é um filme, acho que é de José Saramago, o livro, Ensaios sobre a Cegueira. Ele acabou se tornando um filme que foi dirigido pelo brasileiro Walter Salles, né? Então, nesse filme foi uma pandemia que aconteceu no mundo e que as pessoas ficaram cegas. Simplesmente perderam a visão. Quem não assistiu a esse filme, assista. Quem já assistiu, assista de novo olhando por essa perspectiva. Então, Ensaios sobre a Cegueira. As pessoas ficaram cegas e poucas pessoas tiveram a visão preservada. Mas mesmo entre esses cegos, começaram a se juntar e prevalecer a força do grupo. E aí começaram então a subjugar pessoas, a subjugar grupos, buscando recursos, né? Não é muito não, Hermes, ele deve ser agora, né, deve ter 15 anos, 20 anos, alguma coisa assim. Né? Quando nós vemos assim nos tempos atuais, então é bem curioso ver esse filme, para a gente poder perceber, essa é a ideia que eu quero trazer para vocês, que no indivíduo, quando ele se encontra numa situação de desespero, o que fala mais alto é um instinto. E nós sabemos que o nosso instinto de sobrevivência ele é extremamente radical, extremamente egoísta, e ele faz exatamente com que o indivíduo preserve a sua existência e preserve também a existência do seu grupo, o grupo ao qual ele pertence. Não é uma médica, é uma mulher que ela tem a visão, então ela faz, né, ela se faz de cega para poder ali proteger o grupo, então ela vai conduzindo as pessoas pelo melhor caminho e tudo mais, ela e o esposo e o grupo, alguma coisa assim, Hermes, faz tempo que eu vi também. A Jane colocou, né, acima já vivemos o egoísmo sectário, né, crentes fanáticos julgam suas igrejas como verdadeira e salvadora, negam auxílio onde dirigentes tenham princípios religiosos diversos dos seus, né? Então, na verdade, o egoísmo, esse egoísmo partidário, ele se encontra em todas as áreas da sociedade humana. Então, seja religiosa, acadêmica, nacional, partidária, esportiva, nós lembramos que até dentro do esporte é assim também, né? Basta que você vista a mesma camisa que você já ganhou a simpatia. Então, o egoísmo está presente no homem, está presente no indivíduo. E nesse caso, quando presente no indivíduo, nós vemos então que ela se manifesta, né, dentro dos seus interesses individuais ou interesses coletivos. Então, eis aí essa realidade que nós vivemos. Deixa eu ver. Chegou para nós aqui uma mensagem, né, bacana do plano espiritual aqui dos nossos amigos que acompanham o nosso trabalho. Nós vamos então ver aqui um comentário sobre esse assunto. Diz assim para nós: durmo, irmão, lançando-me nas consequências daquele momento tão triste, tão sofrido em que tive o meu pensamento voltado àquele desafio que seria o pior desafeto junto à espiritualidade que sempre mostrou que o que eu iria fazer seria, na verdade, tudo o que eu não deveria ter feito. Porém, a minha atitude naquele momento de tanta queixa, de tanto desvelo daquela vida que não seria mais a minha verdade,
se tornando numa vida de mentiras e conceitos imorais. Eu não precisava daquilo, eu não deveria ter feito aquilo, mas as angústias, o mal vivenciar com a vida do nada, sem aquilo tudo me gerava uma insatisfação insana, só me remetia a total desprendimento de viver o que eu não comungava mais em minha consciência. A certeza de que só o desfazimento daquele corpo carnal iria trazer uma volta à minha normalidade foi o pior erro que encontrei quando, naquela via pública, já com os meus pensamentos que desapareceram naquele surto, incorrigível, me fez saltar daquela ponte onde, num piscar de olhos, já me via deitado em um ambiente totalmente barulhento, onde as minhas energias vitais pareciam não existirem mais. Manda aí, Dudu. Os gritos, os sussurros em minha mente eram insuportáveis. Aquele seria o pior dos momentos em que me via preso a teias mentais de inúmeros seres que ali se alimentavam de uma coisa que eu não conhecia, mas que com certeza era terrivelmente ruim. Passei por não sei quanto tempo por situações que só me tiravam o sono, que gostaria de ter tido pensando bem antes que aquilo que fiz me traria a paz que eu precisava, e não foi tão bem assim. Agora, bem acomodado, pois estou num leito limpo e solitário, recuperando de tantos traumas que ainda carrego nesse corpo, ainda enfraquecido por tanto que fui sugado em minhas energias. O arrependimento se faz com certeza, e foi com essa certeza que, através de um só pedido a Deus que me salvasse, que fui retido, que fui consolado e trazido a esse lugar, onde não ouço mais os gritos e sussurros, só silêncio e vontade de seguir meu caminho de forma um pouco mais tranquila. Não sei o futuro que me será apresentado, mas sei que o pior do que foi naqueles dias, que não foram poucos, passou, e espero que não volte. Aquela luz que me reteve, aquela maca, e me trouxe até aqui, foi meu bálsamo de cura, pois sei em minha mente agora que serei curado, e arrependido que estou, ficarei bem. Obrigado à equipe que me ajudou a estar aqui e a poder desenhar nesses trechos pequenos o que passo até este momento. Gratidão, meu pai. O irmão aqui que trouxe para nós um pouco da sua experiência, tão dolorosa, tão difícil, porque mostra para nós exatamente todo aquele passo, aquele processo que vai vivendo um espírito que chega a esse termo tão doloroso. Começa com a desilusão, depois chega ali aquele momento final de desespero, depois vem ali aquela crença quase que certeza, quase que absoluta, de que tudo vai se resolver naquele momento, e depois então desperta para a realidade. Uma realidade tão difícil, uma realidade tão dolorosa. Então, infelizmente, nós encontramos e vemos personalidades que vão surgindo na nossa mídia também, por quem nós temos tantos carinhos, temos tanto carinho, tanta consideração, e na verdade, intimamente, são espíritos que viveram experiências bastante semelhantes. Simplesmente perderam o interesse pela vida, tomados ali de um distanciamento, de um isolamento, tomados de uma indiferença, de uma falta de reconhecimento, e buscam nesse ato final essa solução. Mas aí os espíritos dizem para nós, com essas palavras muitas vezes tão contundentes, quando eles dizem, pobres espíritos que não tiveram coragem de suportar as misérias da existência. Então eis aí, por que pobres espíritos? Porque depois terão que compensar de uma forma tão dolorosa aquilo que poderiam ter feito, superando um pouco do seu orgulho, superando um pouco das suas fraquezas. Mas aí então, como eu coloquei para vocês, cada um de nós tem ali as suas próprias motivações. Quando nós olhamos simplesmente o ato por si só, e nós colocamos todos eles juntos dentro de um mesmo pacote, nós estamos simplificando algo que é bastante complexo.
porque cada um tem ali uma experiência muito particular e traz dentro de si recursos que são próprios, que só ele tem. Não adianta dizer que se eu tivesse naquela posição, eu faria diferente. Porque nós também temos as nossas experiências, temos ali as nossas dificuldades, e para outros essas dificuldades são, naquele momento para ele, insuperáveis. No sentido de que ele não consegue superar as próprias fraquezas, muitas vezes até traços negativos da própria personalidade, como é o caso do orgulho, como é o caso do egoísmo. Então, um depoimento riquíssimo para nós aqui, para ajudar nesse entendimento, porque mostra para nós, né, o momento em que o espírito começa a se recuperar de fato, a sair daquele estado tão aflitivo, daquele estado tão angustiante, e começa agora a projetar a sua mente para o futuro. Ele começa a dizer, como ele diz para nós, né, não sei como será o meu futuro, mas certamente nós sabemos que será um futuro com novas oportunidades, porque aquele final que se imaginava, na verdade ele acabou se tornando um recomeço, por um caminho diferente, com experiências diferentes, mas com todas as oportunidades de se refazer. E nós podemos até dizer isso, né? Quem de nós não viveu isso no passado? Quem sabe, num passado distante, nós também passamos por essa mesma situação e hoje estamos aqui, cultivando esses novos valores, cultivando esses novos aprendizados, tendo uma visão diferente da vida. Depois ele diz para nós aqui, para finalizarmos, né, aqui, coloca aqui para nós na questão, deixa eu ver, questão 497, era um pouco extensa, mas diz aqui para nós: o homem que se vê às voltas com a necessidade e se deixa morrer de desespero pode ser considerado como suicida? É bastante curioso, porque tem um detalhe curioso aqui nessa questão, porque o Livro dos Espíritos comentado, aqui por Miramês, na questão original, tem um texto diferente dessa questão 497. Então ele diz assim para nós, primeiro aqui onde eu estou lendo, né, nessa versão: o homem que se vê às voltas com a necessidade e se deixa morrer de desespero pode ser considerado como suicida? Aqui no outro texto nós temos: pode ser considerado suicida aquele que, a braços com a maior penúria, se deixa morrer de fome? Então nós vemos aqui duas traduções diferentes, mas que retrata para nós aqui o mesmo sentido. E aqui nós temos, lá na questão 429, fala para nós algo parecido. Deixa eu voltar lá só para a gente poder ilustrar um pouquinho. Lá no primeiro item do felicidade e infelicidade relativas, que diz assim, deixa eu pegar aqui rapidamente, 429, está aqui, ó: há pessoas que, privadas de todos os recursos, mesmo quando reine a abundância em seu redor, não veem outra perspectiva de solução para o seu caso a não ser a morte. Que devem fazer? Deixar-se morrer de fome? Então aqui, nesse caso, nós vemos aqueles que se entregam e deixam ali a natureza agir. Ele não age diretamente, mas ele deixa que as consequências vão surgindo. Já nessa outra questão, nós vemos que aquele que passa por essa situação de desespero toma a atitude de fato. Então, aqui também é muito parecido até, né, que é considerado um suicida aquele que se deixa morrer de fome. Aí nós entramos naquela condição daquele suicida inconsciente. Ou mesmo até intencionalmente, né, porque ele o faz. Foi na questão 429, isso, Andréia? Então elas são muito parecidas. Na verdade, eu acho que elas são até mesmo a própria resposta, né? É o mesmo caso, só que um é colocado no desgosto da vida relacionado com o suicídio e o outro fala sobre felicidade e infelicidade relativas. Só para a gente analisar. Na questão 429, aqui é mais uma parte didática, né? Não, 929, desculpa, Andréia. 929. Há pessoas que, privadas de todos os recursos, mesmo quando reine a abundância em seu redor,
não veem outra perspectiva de solução para o seu caso a não ser a morte. Que devem fazer? Deixar-se morrer de fome? O homem jamais deve ter a ideia de se deixar morrer de fome, pois sempre encontraria meios de se alimentar se o orgulho não se interpusesse entre a necessidade e o trabalho. Frequentemente, dizemos que não há profissões humilhantes e que não é o ofício que desonra, mas dizemos para os outros e não para nós. Já que na outra questão, pode ser considerado suicida aquele que a braços com a maior penúria se deixa morrer de fome? É um suicídio. Mas os que lhe foram causa ou que teriam podido impedi-lo são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Todavia, não penseis que seja totalmente absolvido, se lhe faltaram firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho. Quero dizer, se for quais homens em quem o orgulho anula os recursos da inteligência que corariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam sua posição social. Não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para com aquele a quem nada falta e que volta as costas assim que precisais dele? Sacrificar a vida à consideração desse mundo é estultícia, porquanto ele a isso nenhum apreço dá. Então aqui nós vemos, valeu professor, nós vemos então que na verdade são as duas questões muito parecidas. E aí mostra para nós aqui que o homem, por exemplo, que se deixa morrer de fome, que ele poderia, lembrando aqui que ele se deixa morrer de fome, não porque ele passa fome, mas porque ele se coloca numa condição de inércia diante da vida, que ele prefere não fazer nada do que lutar pela comida. Nós vimos, naquela situação de desespero, quantas pessoas nós encontramos nas nossas sociedades, aqui numa cidade grande como São Paulo, por exemplo, nós vemos pessoas que vão revirar lixos para buscar ali o pouco de recurso que possa vender. Aquele plástico, aquele alumínio, aquele metal, e ele usa isso para comprar comida. Quantas pessoas se sujeitariam a isso? E aí o Espírito coloca para nós aqui. Isso, claro, eu estou trazendo para vocês uma situação extrema que nenhum indivíduo merece viver. Mas é aquela história, numa situação desesperadora, alguém vai encontrar recursos até mesmo numa montanha de lixos. E ele coloca, não vale 1000 vezes, não haverá 1000 vezes mais dignidade e grandeza em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para com aqueles a quem nada falta e que vos volta as costas assim que precisais dele? Sacrificar a vida, no caso do suicídio, à consideração desse mundo é estultice, ou seja, é uma estupidez, porquanto ele a isso nenhum apreço dá. Ou seja, esse mundo não dá nenhum apreço para aquele que por orgulho comete esse suicídio. Por isso então nós vemos que nesse caso de se deixar morrer de fome, principalmente se for pelo orgulho, e a gente lembra que o orgulho é uma das principais causas que nós encontramos aqui no nosso mundo, das misérias do nosso mundo, o orgulho, o egoísmo e a vaidade. São os 3 elementos mais frequentes aqui que nós encontramos no nosso mundo hoje. Então, nessas questões, meus amigos, para encerrarmos aqui esse nosso encontro de hoje, traz aqui essas profundas reflexões, aqui na questão 947 foi essa que nós lemos agora. Deixa eu aqui voltar um pouquinho, só um instantinho. Espera lá. Aqui na questão 947
947, que trata exatamente isso, né? Então, mostrando para nós, mais uma vez aqui, essa situação extrema, quando nós encontramos um indivíduo que, às voltas com a necessidade, ele prefere então se deixar levar por essa situação, por essa condição de desencarnação, que na verdade ele é considerado um suicida, assim como aqueles que poderiam impedir, que se tornam mais culpáveis do que isso. Nós veremos depois aqui em outras questões também que mostram, né, a ideia do constrangimento, da vergonha, que são outros itens que dizem respeito aqui a esse nosso item, a esse capítulo. A Jane colocou, né, desgosto pela vida é muito triste, significa uma falta de fé tão grande, esse isolamento procurado, né, dói muito. Quem já participou de amparo aos assistidos de rua, vê histórias tão tristes, né, que é difícil de lembrar. Então só sentimos alegria no coração quando sentimos o afeto do outro, né? E essa indiferença vai fazendo com que ele se isolando, não tendo, literalmente, né, como nós dizemos, esse calor humano, quer receber a atenção, quer receber o afeto, né? Então isso tudo faz grande diferença. Eu já comentei com vocês também, né, de um livro muito interessante chamado Carícia Essencial. E nesse livro mostra alguma experiência que fala sobre estímulos. Então você tem o carinho, estímulo, o afeto, estímulo, é o primeiro. Não li ainda, Andréa, é a 497. Então você tem o carinho, estímulo, você tem a dor, estímulo, e você tem a indiferença. E numa experiência feita em laboratório, com cobaias, eles colocaram 3 ratos separados e foram estimulados. Um pelo afeto, brincava, saía da gaiola e coisa e tal. O outro era agredido, né, batiam na gaiola, gritavam com ele e tudo mais. E um outro rato ficava quietinho, isolado num canto. Esse rato morreu primeiro. Então nós percebemos que esse isolamento social que nós encontramos hoje dentro da nossa sociedade, não apenas dentro de uma questão de amparo social através de recursos de dinheiro, mas principalmente essa atenção. E felizmente nós encontramos hoje, que é exatamente o que trata na questão 930, que nós veremos lá, que a sociedade vai encontrando meios de fazer com que aqueles que são desamparados sejam amparados não apenas materialmente e financeiramente, mas que eles tenham também grupos sociais, que eles tenham ali atividades de amparo social, com trabalhos psicológicos, com trabalhos recreativos, para fazer com que esses que vivem isolados, valeu Flávio, até mais, para fazer com que aqueles que vivem isolados consigam ter ali sentido para as suas vidas. Então é muito importante nessa época de isolamento social que nós estamos vivendo, ela vai ser uma fase que vai ser discutida futuramente, não tenham dúvidas disso, ela será discutida futuramente nas universidades, nos grupos de psiquiatria, nos grupos de psicologia, para poder mostrar o comportamento das pessoas diante de uma situação de isolamento, porque até então tudo isso só era visto em filmes, através da ficção. E agora nós estamos vendo isso na prática. Então, felizmente, nós temos, juntos do isolamento social, nós temos também a tecnologia que facilita a comunicação das pessoas à distância. Mas mesmo assim, essa comunicação não é o suficiente, porque quem não tem esse círculo de amizades formado, a não ser ali no seu ambiente de trabalho, que é uma relação obrigatória que ele tem que ter, esse indivíduo ele fica isolado dentro de casa, passando por situações de depressão, por situações de angústia e até mesmo desse caso extremo do suicídio, como nós vimos agora. Então tenham certeza que no futuro esse momento será muito estudado pelos grupos de pesquisadores e cientistas, para entender o comportamento humano numa situação tão extrema como essa. Veremos os resultados no futuro, né? E teremos também depois grandes mudanças nas instituições, que nós vemos, por exemplo, nesse período, né, de, por exemplo, essa assistência emergencial que vem sendo trazida, nós vemos a quantidade de pessoas que eram completamente esquecidas do serviço público. Então, até mesmo, né, os dirigentes desse projeto
vendo a quantidade de pessoas que se inscreveram em busca desses recursos, eram pessoas que não estavam inscritas em qualquer tipo de serviço assistencial ou de previdência. Ou seja, onde estavam essas pessoas até agora? E é aí que nós vemos na questão 930 essa preocupação, essa pouca preocupação que nós temos no nosso mundo atual, que no mundo justo todos seriam amparados e todos receberiam atenção. Mas no mundo injusto, poucos ali são assistidos. E aí então nós vemos que na realidade dessas pessoas encontramos situações tão difíceis. Jane colocou, o Dr. Herman sempre nos orientava que não adiantava falar só do Evangelho se o estômago está doendo, né? Então é um caminho duplo, né, Jane? Não adianta falar do Evangelho com o estômago vazio e não adianta você encher o estômago se não alimentar o espírito. Então, na verdade, é um trabalho sempre duplo, sempre conjunto, para fazer com que as duas coisas sejam feitas tanto quanto possível, né? Mandei uma historinha para você. Beleza, eu vou ler sim, Jane, obrigado. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Vimos aqui mais algumas questões importantes sobre esse tema do suicídio, envolvendo ali, né, as causas do suicídio, desde o desespero, desde o desgosto pela vida e tudo mais, que são temas realmente bastante dramáticos e muito atuais, infelizmente, na nossa sociedade, mas que nós conseguimos então ali com uma certa, não vou dizer leveza, né, mas não com tanta rigidez,